Muito rubro-negro feliz, muito cruz-maltino alvinegro triste. O jogo de ontem no Maracanã foi um reflexo de duas equipes diferentes no dinheiro e diferentes no campo em termos de organização. Financeiramente falando, embora o Vasco já tenha virado SAF, ainda não alcança os valores que movimenta o Clube de Regatas do Flamengo. Então, nesse quesito, o Flamengo está além também no conjunto da obra, em termos de peças, em termos de elenco, em termos de jogadores. Agora, em campo, onde eu percebi que o Vasco teve realmente grande vantagem é na organização do time em campo. O treinador Barbieri, que é jovem, porém muito inteligente, soube armar um time que poderia surpreender o Flamengo e por pouco não o fez. O Flamengo abriu o placar com o Pedro, depois sofreu o empate, virou e ampliou novamente. O Flamengo venceu por 3-1, isso todo mundo já sabe. Agora, o que muita gente deseja saber é o que vai acontecer depois disso tudo, porque o Vasco da Gama precisa de contratação urgente. Os torcedores estão cobrando contratação, mas o Vasco da Gama ainda precisa esperar até que abra a janela, essa segunda janela, para que possa de repente trazer alguém diferente. O time do jeito que está não dá. O Vasco perdeu a oportunidade de passar para a próxima fase da Copa do Brasil, perdeu para o ABC em São Januário, motivo de chacota para os rubro-negros, para todos os demais torcedores, em especial no Rio, mas no Brasil inteiro, e sucumbiu ontem diante do Flamengo, um Flamengo desconfigurado, diga-se de passagem, um Flamengo que ainda não é aquele Flamengo que todo mundo está acostumado a ver, ou estava acostumado a ver, um Flamengo perdido em campo, taticamente, distante, mas muito distante de ser um time que inspire confiança e que faça com que sua torcida volte realmente a ter mais esperança. Essa é a grande verdade. Interessante que o Flamengo, é a quarta vez que o Flamengo chega na final do Cariocão de forma consecutiva. A exemplo do Palmeiras em São Paulo, que é a quarta vez que o Palmeiras chega na final do Paulistão de forma consecutiva. Ou seja, o Flamengo faz 4 finais com o Fluminense, vai fazer a quarta final agora do Cariocão. Das últimas 3, o Flamengo venceu 2 e perdeu 1. Agora o Fluminense terá a oportunidade de repente, empatar e fazer com que a sua torcida não sofra um pouco mais do que já vem sofrendo com a tiração de onda dos rubro-negros. Essa é a grande verdade. Do lado vascaíno, a torcida bastante triste. Gabriel Peck saiu chorando, foi para o vestiário chorando, aquela coisa de não esperava isso, né? O Vasco que tinha a oportunidade de vencer pelo Flamengo com 2 empates, perdeu o primeiro jogo e perdeu o segundo. Ficou assim bastante difícil para o Vasco na sequência de futuro, né? Sequência de futuro. Não basta só a SAF, tem que saber como que você vai investir esse dinheiro, quem que você vai contratar, como vai contratar. Agora, fato é, o Barbieri já deu certo no Vasco da Gama. Quem ainda não provou que deu certo é o Vitor Pereira, que ainda é assim bastante criticado por colegas jornalistas no Rio, bastante criticado até mesmo por torcedores do Corinthians que não desejam que ele se dê bem no Flamengo. Há torcedores do Timão aqui em São Paulo que dizem o seguinte: eu ainda torço para que ele morra esse ano. Força de expressão, claro, mas na onda, na brincadeira, eles falam isso, mas porque há por trás desse detalhe uma outra informação muito importante, é que o corintiano ele tem dentro dele a certeza de que se o Vitor Pereira der certo, ele se ajustar no Flamengo, ele pode fazer coisas incríveis, porque no Corinthians ele fez. A diferença que eu costumo sempre pontuar é que no Corinthians não tinham peças
como tem o Flamengo, peças com esse nome, com esse glamour todo, né? A verdade é essa. Então, o Vitor Pereira falava e os jogadores atendiam. Roger Guedes, por exemplo, um jogador que quis bater de frente com ele e não deu certo. E a fiel torcida apoiou o seu treinador e ele foi dando certo. Acontece que aquela pisada de bola dele não informar a diretoria do Corinthians que não iria ficar e de repente ele ir para o Flamengo gerou aí um desgaste muito grande entre os torcedores do Corinthians e de certa forma em qualquer um outro torcedor que tivesse esse treinador e assim fosse a ação dele, e eles não desejam que o Vitor Pereira dê certo no Flamengo. Eu, Gil Carvalho, do Superando Gigantes Esportes da Rádio Criativa FM, posso dizer para você o seguinte: eu não acredito que ele vá se encaixar, que ele vá conseguir, não vai, porque no jogo de ontem, por exemplo, ele faz alterações que a gente não consegue entender muito bem. Ele não pode tirar o Arrascaeta. Ah, mas ele tirou o Gabigol. O Gabigol, por mim, nem jogava mais futebol no Flamengo, porque taticamente ele ainda se encaixa, mas tecnicamente, em termos de fundamento, é horrível, um jogador pífio, né? Ah, mas você é louco, eu sempre estou falando isso, Gil, você está sempre falando isso, sempre criticando. Não estou criticando, eu estou olhando o Gabigol como um jogador que não teve, por exemplo, um Tele Santana para desenvolver, ou para desenvolvê-lo tecnicamente, fundamentos básicos. Ele erra passes de milimétricos, passes de 3 metros que um jogador comum não erra. Então, eu acredito que o Pedro ele já estava muito à frente ali dentro da grande área, e acredito que o Pedro é um jogador que não pode ser substituído. O Gabigol é aquela coisa, ele tem a torcida a seu favor, e essa situação de ter a torcida a seu favor é que o favorece, porque todos nós sabemos, eu falo nós, todos os colegas que trabalham por trás das câmeras, à frente das câmeras, muitos não falam, eles sabem, todos nós sabemos que ele não é esse jogador todo que todo mundo diz que é. Essa é a grande realidade. Tá? Agora, uma coisa a destacar para o Fla-Flu é que o Fluminense ele está muito mais preparado que o Flamengo. O Fluminense, que é treinado pelo Fernando Diniz, é um time mais letal. Só para ilustrar, é como o Palmeiras de Abel Ferreira. É um time rápido, veloz, entra pelas pontas e ele não perde oportunidade, ele vai e faz o gol mesmo, não dá chance para o adversário. É isso que a gente consegue enxergar do Palmeiras, e é isso que a gente consegue enxergar do Fluminense. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, olha, eu sinceramente acho que o Fluminense é o grande, como que eu posso dizer, é o clube, é o time no momento com maior chance de vencer o Campeonato Carioca. Agora, é Fla-Flu, é o clássico mais charmoso do país, a gente sabe disso, todo mundo gosta de ver o Fla-Flu, mas o Fluminense, ele no momento está muito mais preparado. E só adiantando um pouquinho, caso o Flamengo sucumba no Maracanã, perca para o Fluminense, olha, eu vou dizer para você, o Vitor Pereira não fica no cargo, ele não fica. Essa é a grande realidade. Uma outra situação, olha como que o Flamengo realmente é um time que faz com que o seu dinheiro prevaleça além daquilo que mais importa, que é treinamento, que é estar comprometido com os jogos. O Flamengo, ele ganhou do Vasco da Gama e já deu 3 dias de folga para os seus jogadores. Olha que incrível, né? O primeiro jogo acontece no comecinho do mês, ou dia 1º ou dia 2, ou 1 ou 2 de abril. Por outro lado, que jogou no sábado foi o Fluminense. O Fluminense deu os 2 dias de folgas, o Fluminense já volta treinando e o Flamengo ainda vai, depois de 3 dias, começar a treinar, sabe aquela coisa toda. Olha, o Vitor Pereira não me convenceu, essa é a grande verdade. E muita gente aí no Rio de Janeiro diz a mesma coisa. Bom,
Fazer o quê, né? Não se pode ter tudo. Quando se tem muito dinheiro, falta qualidade. Quando se tem muita qualidade, às vezes com inteligência também se pode ter o dinheiro. É o que acontece com o Palmeiras no Allianz Parque. Tem um treinador que faz a diferença e com muito dinheiro ele consegue, com poucos investimentos, fazer mágica, e não deu para o Corinthians, não deu para o São Paulo, não deu para o Santos, três grandes que ficaram fora. Sobre Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e o futebol paulista, logo mais a gente vai trazer mais informações. Apenas para pontuar que no Brasil, no momento, existem 2 ou 3 clubes que poderão aí trazer bastante trabalho, dor de cabeça no futebol sul-americano. É o próprio Flamengo, porque ele vai se organizar, não vai ficar assim como está. O Palmeiras e acredito eu que o Atlético Mineiro de Hulk, que é perigosíssimo. É isso aí, eu sou o Gil, Superando Gigantes Esportes, Rádio Criativa FM, obrigado pela conexão, obrigado por estar aí conosco. A gente volta logo mais com um vídeo falando sobre o Paulistão, sobre o grande Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, RB Bragantino, o grande Red Bull, Água Santa, que joga, Red Bull e Água Santa hoje lá na Vila Belmiro, jogão de bola às 21, salvo engano, 21 e pouquinho, tá bom? Ô Rodrigo, tudo bem, Rodrigo, tudo bem. Um abraço também para você. Valeu, valeu.